Salve, salve, caçadores de todo o Brasil. Aqui é o Ivan dos Yaltwa. Que é o Lucas of the Out. E hoje a gente veio aqui conversar um tema meio espinhoso. Será que ainda dá para assistir? Ainda dá para se contar uma história de predador na Terra, com um predador caçando humanos? Aquele roteiro de sempre, depois que você tem Badlands, onde você tem predadores indo de planeta em planeta caçando alienígenas. Dá para fazer isso, Lucas? Ou não? Rapaz, pergunta polêmica, né? Porque a gente tem uma franquia que ela começa basicamente tudo sendo na Terra e depois ali dá um tiro para outro lugar. Badlands, como você mesmo comentou, ele força essa ideia de que. O que eu acho, sinceramente, e eu já sei que você vai discordar, cara, Vamos ver. eu acho que dá ainda para ter o predador caçando na Terra, dependendo da época. Por quê? Eu não aguento mais predador caçando dos anos 80 até a atualidade agora, cara. Não desce. Isso aí eu não quero mais ver de maneira alguma. Eu acho que já tá Aham. redundante. Então eu acho que tem determinadas épocas que seria diferente, seria legal ver o predador caçando. Por exemplo, cara, ó, joga o predador na Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, estourando, né? Uhum. Porra, um western com o predador. Predador no Velho Oeste seria meu sonho molhado, cara. Gostaria muito de ver. Só que eu acho que mesmo se continuar tendo, tem que ter sim o predador caçando outros tipos de alienígenas e outros planetas. Eu acho que o Badlands abre essa porta e não pode parar. Então eu queria ver os dois Uhum. coincidindo, com exceção de se fosse o predador caçando a Terra no tempo atual, eu acho que não cola. Penso mais ou menos assim. Cara, o curioso é que assim, o Killer of Killers, ele ele meio tirou o band-aid pra mim dessa desse desejo de ver o Predador caçando em várias épocas diferentes e tal. E eu acho que se tiver, eu vejo melhor como formato de animação, não necessariamente como um filme. E realmente não que eu duvido que alguém viria a fazer um filme bom nesses moldes. Não é duvidando nisso. Eu tô pensando, as pessoas ainda se animariam para ir ver isso, sabendo que uma animação, talvez uma animação seja mais interessante do que o próprio filme nessa questão, sabe? Tem mais Uhum. liberdade de fazer coisas. Então, eu não falando que eu gostaria, mas o que eu acredito que vai acontecer é que isso vai ser mais coisa de. Deixa eu botar o gato no chão. Mas Derrubando isso o quê? tudo, Seria legal. o predador em outros planetas ou na Terra? Na Terra. Acho que Terra. o predador na Terra caçando outros em épocas diferentes. Eu vejo melhor como animação hoje. Eu vou pro outro lado. E se a gente visse o predador na Terra numa época mais futurista, algo próximo do que a gente tem ali no Predador Concord Jungle? Porque aí é um cenário, é o nosso cenário completamente novo, dá para fazer o que quiser, sabe? Tem a NECA, ela tinha feito a arte do Scout, Ultimate Scout, que é ele no topo de um prédio com uma sniper e atrás você vê um prédio da Weyland Yutani. Cara, aquilo seria perfeito para mim, sabe? Porque eu não consigo imaginar exatamente como que seria isso, que história seria contada aí. Eu realmente não sei. Tem É, gangues, talvez. Eu realmente não sei. Seria muito legal. na verdade você entrou no ponto que eu iria entrar depois, que como eu só não quero predador na atualidade, se não fosse jogar pro passado, eu poderia jogar pro futuro. Então ali de Uhum, repente uma história muito baseada no Concrete Jungle, que a gente sabe que, pô, eu queria que adaptasse esse game pro live action, ou pra animação, como a gente discutiu no último vídeo. uhum. Mas eu acho que em relação a filme live action no cinema, a bilheteria do Badlands mostrou que, cara, nunca vai ter. Independente do tema, eu acho que não vai ter filme que vai fazer muita grana, não. O Badlands, basicamente, ele quase chegou ali no limiar de sendo preju, porque ele não arrecadou tudo que ele deveria ter, porque geralmente a bilheteria tem que ser mais de 3 vezes o orçamento para o filme dar lucro, e ele não fez isso. Então ele não chegou a dar prejuízo, mas ele também não deu muito lucro. Então eu não vejo o live action no cinema, de modo geral, fazendo muita grana, sabe? Do Predador, É, porque o Romulus eu lembro que fez. Só que assim, você nem no passado assim você tem interesse de ver o Predador, por exemplo, joga lá na Primeira Guerra Mundial, ou Segunda, o Predador matando nazista. Você ainda teria interesse de ver live action disso ou só animação? cara, eu gostaria de ver o Predador sim caçando na Segunda Guerra Mundial, Primeira, ou até na Guerra do Vietnã. Porque tem muitas histórias interessantes. Tem uma história.
que eu tô prometendo fazer isso há um bom tempo, fazer vídeos sobre os quadrinhos que eu tenho, né? Comentando algumas histórias. Mas tem uma história que é bem curiosa, que ela não foca no Predador. É um cara que ele foi na guerra do Vietnã, ele encontrou com o Predador passou a vassoura no time inteiro dele, só ele fugiu. Só que aí você fala, então o Predador vai caçar ele? Não, porque aí tem uma mudança de gênero. O governo sabe que esse cara tem conhecimento sobre alienígenas e não quer deixar essa informação vazar. Então ele é executado. E aí você tem ali a história, na verdade, o advogado tentando falar, não foi ele que matou os amigos. Ele não tem como provar isso, mas ele é inocente. É o cara que estava sendo acusado pelas mortes que o predador causou. Entendeu? Então você tinha ali uma história diferente. Não estou falando que precisa ser essa história, mas uma história diferente de um predador caçando na guerra do Vietnã. Com a questão cara, não dá para contar com o próprio governo ali dos Estados Unidos para te ajudar, que eles querem cobrir informação também. Eu achei que foi uma jogada legal. Tem bastante coisa no quadrinho que dá para aproveitar em animação, curta, filme realmente acho que vai ser difícil. Filme para cinema, né? Talvez Hum, tenha filme aí para o streaming, né? Que vale mais a pena para ele. Porque o Badlands foi um sucesso no streaming de novo, não foi? Ele não, explodiu não no sei. streaming. Não sei. Eu ouvi um papo como esse. Mas eu gostaria de ver realmente coisas do quadrinho. Se eu dar uma olhada. Tem quadrinho dele caçando na Primeira Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, na Rússia, no meio do gelo. Tem história de tudo. No mar tem de tudo, cara. Não é difícil encontrar sinal com o Predador. Mas se vai ser filme ou não, aí fica aí o debate. É que eu acho que nesse caso, o que faz o diferencial é a ambientação, cara. Porque no caso do Vietnã, você traz duas coisas que a franquia acabou esquecendo no futuro, mas que era muito Uhum. importante os dois primeiros. Que é a questão do predador ser atraído pelo calor e pelo conflito. O Vietnã tem as duas coisas. São coisas que eram tão importantes e acabam sendo É. deixadas de lado, né? Quando você pega, por exemplo, o western, é que particularmente eu já gosto bastante de filme western. Então eu sei que é uma coisa pessoal que talvez as outras pessoas não compartilhem. Mas se você joga, tem essas duas coisas. Por quê? Você pode colocar a questão do confronto entre os confederados e os indígenas nativo-americanos lá. E, porra, o western, o oeste dos Estados Unidos é calor. Então você já une as duas coisas. Ao mesmo tempo, o que a gente viu de Predador na neve foi até agora o universo Predador. Então se joga pra Rússia, já tem Predador na neve de novo. Por mais que contraste Uhum. um pouco com essa ideia dele gostar do calor, mas cara, a esse ponto na franquia já jogaram essa temática pro ar, sabe? É, a maior dificuldade em ambientar o Predador em cenários diferentes para mim foi algo que o próprio Badlands fez, porque como que você volta para a Terra depois de você ter predadores no espaço, viajando de planeta em planeta, sabe? Eu acho Com o que personagem cola principal. porque o pessoal gosta disso, cara. O pessoal gosta de filme na guerra, o pessoal gosta de filme de bang bang. Então, mesmo se a pessoa não gostar de Predador, pelo fato, talvez, né? Tô teorizando aqui, pelo fato de Uhum, ser um filme de época, vai atrair um público a mais. Que um filme do Predador genérico no tempo atual não atrairia. E ao mesmo tempo, um uhum. filme no espaço, como você está falando dele caçando alienígenas, pode atrair um público que gosta disso, não necessariamente gosta do Predador. Por isso que eu acho que as coisas têm que coincidir e não dá pra focar em um tema só, sabe? É uma coisa que a gente não vai ter como puxar essa informação. Inclusive, quem estiver assistindo o vídeo, coloca aqui nos comentários aqui o que vocês acharam. Mas eu tenho a impressão de que o Badlands criou muitos fãs novos. E que talvez o Badlands não tenha feito grandes números, mas uma sequência dele vai motivar uma garotada aí a ir assistir, curtir, porque eu vejo muita gente que curtiu o deck, de verdade. Eu mesmo acho que eu dei esse exemplo em vídeo. Meu cunhado falou, porra, os outros Hum. filmes são assim, como é que é? Eu botei ele pra ver Predador um, Predador 2, expliquei pra ele. Ele não vai virar fã igual a gente. Mas isso despertou nele o interesse de ir ver coisas sobre. Então talvez uma sequência do Badlands faça um número maior ainda. Agora que você tem uma fanbase maior. É, eu acho que também puxando pra esse lado futurista, quando for ter o crossover com o Alien, talvez puxe mais Quando? também, porque o Predador vai puxar o fã do Alien e o Alien vai puxar o fã. Não, né, confundi aqui o tema, mas o Predador vai puxar o fã do Predador pro Alien vs Predador e o fã do Alien vai ser puxado também. Então eu acho que um Alien O vs fã do Predador Alien, talvez tenha mais bilheteria do que um filme solo do Predador eu sendo só do acho. Alien.
Eu acredito que o Alien vs Predador faria barulho, mas como um fã do Alien, que gosta muito do Predador, eu acho que o fã de Alien não vai no cinema, não, ele vai se recusar. Será que Tipo, vai o ser que é chato a só esse gosta de ponto, Alien, cara? o que só gosta de Alien não vai no cinema. Eu acho que não. Aí é O que sacanagem só. também. Ah, cara. O que só gosta de Alien. Porque, ó, eu já falei isso aqui algumas vezes. Pra mim, caiu a ficha quando eu pensei, pô, Alien vs Predador é um filme do Predador. É muito legal. Quem gosta de Predador gosta de Alien vs Predador. Quem gosta de Alien não gosta de Alien vs Predador, se você reparar. Porque não é um filme de Alien. Não é no espaço, não tem aqueles temas das empresas, é só o monstro. Não chama a atenção dessa galera, que é só fã dessa franquia, entendeu? Mas, Interessante seu enfim, ponto de vista. a gente pode fazer um vídeo sobre isso aí, que é pra eu queimar a pauta. É que eu acho que Mas, na mão de alguém competente, o filme também poderia ser do Alien. Ele respeitar, porque o maior, não, cara, o sim, maior não deixa de defeito ser. dos filmes que já saíram do Alien vs Predador é que nenhum deles teve aquele tato para respeitar ambos os personagens sem desagradar uma das fanbases. Entendeu? O Uhum, primeiro caga na cabeça do Predador, o segundo caga na cabeça do Alien. Então talvez um diretor mais competente conseguisse conciliar os mundos de uma forma que uhum. agradasse todo mundo. É difícil? É. Mas não é impossível, na minha opinião. É, tem uma. Voltando na parte de Predadores em outras épocas e tal, você já assistiu uma animação, não, um curta chamado Predador Dark Ages? Já. Pô, então. Isso seria muito legal. O Predador ambientado na Idade Média. Porque tem uma coisa que eu sempre achei legal e não. E outros filmes da franquia, pós o Predador 2 não fizeram, é colocar o Predador como uma figura mítica naquela cultura. Então, o Predador 1, foi até travei a língua, pela galera local, ele é visto como um demônio. Uhum. É o diabo que hace troféus de los hombres. O 2, o King Willy tinha certeza que era o diabo que ele estava lutando. Né? Então imagina um predador ambientado na Idade Média, onde eles acham que é um demônio que veio caçar pecadores, ou então os que são contra a igreja, não sei, sabe, pagãos. Seria muito legal, porque o Predador Dark Ages é exatamente sobre isso. Quem não vê, quem não viu ainda, assista. É um curta muito bem produzido. Você tem soldados medievais, eu não sei se são templários, não me lembro, mas eles estão em guerra ali contra um exército pagão, contra um grupo pagão, só que os dois estão sendo mortos por um predador. Aí você já deve imaginar para onde isso vai. Né? Você tem que se organizar, se aliar ali para um ajudar o outro. Porque não interessa no que a pessoa acredita. O predador vai matar todo mundo. Então, peraí, vamos parou essa treta aqui, vamos organizar, depois a gente se mata. Mas vamos matar esse bicho. É muito legal, cara. Pô, tem uma. É que eu não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra. Tem uma, abre aspas, lenda russa ali de soldados que foram. Na verdade, é mais uma creepypasta. Eu não acho que isso tenha acontecido. É uma historinha de internet mesmo. Mas se você procurar vídeo no YouTube, vai ter. Não lembro se eram soldados russos que morreram na neve ou se eram Uhum. soldados alemães dentro da Rússia. Tinha um pelotão inteiro morto e muitos deles estavam esfolados na creepypasta aí. Então já é o cenário perfeito para colocar o predador, sabe? Meio curioso, meio curioso. Já joga na conta do predador aí, foi ele. Mas Não, isso que é realmente eu acho que dá interessante, pra fazer. isso que é interessante já entra num episódio, galera, que a gente está querendo fazer também, que é o porquê que a franquia não morre. E pode ter tido, assim, 5 filmes ruins em sequência do Predador, mas mesmo que não dê tanta bilheteria, pelo menos no streaming, o pessoal ainda tem interesse em ver. Porque, Uhum. cara, você parar pra pensar, a gente já falou em contexto do futuro, a gente já falou em vários contextos do passado, por exemplo, a Conquista do Oeste, Primeira e Segunda Guerra Mundial, qualquer um desses contextos, o Predador funciona. E não é todo personagem da ficção que funcionaria. O Alien, por exemplo, não funcionaria. Entendeu? E a Uhum. gente tem franquias como o próprio Exterminador do Futuro que depende exclusivamente da história. Depois que a história termina fechadinha no segundo filme, qualquer outro filme que saiu depois de Exterminador do Futuro é ruim. Por mais que o personagem com a imagem do É. Schwarzenegger seja icônico, ele não tem esse breu que o Predador tem de você colocar ele em qualquer contexto e as pessoas falam, eu vou assistir. Então é por isso que eu acho que independente se é na Terra, se é com humano, se é com Alien, se é no futuro, se é Star Wars, o Predador funciona. Uhum. Inclusive, eu acho surpreendente Predador e Alien também
não ser visto igual o Exterminador do Futuro. Eu não sinto. Assim, eu gosto bastante dos dois filmes. Eu não sou fã, não conheço outros fãs de verdade de Exterminador, então eu não faço parte do grupo. Então eu não sei qual a opinião deles. Se tiver alguém, manda aqui. Mas eu não sinto a mínima vontade de ver nenhum filme de Exterminador do Futuro, que eu acho desnecessário. Eu não me interesso, nem sequer acho legal. Ah, é um robô que faz isso. Então, agora do Predador, a gente tá lá. Né? Então eu não sei realmente se é uma coisa que eu tô enganado, que tem uma comunidade que gosta, que torce pelo sucesso da franquia, mas eu não vejo mais para onde o Exterminador do Futuro ir. E eu fico grato que o Predador não tenha sofrido esse mesmo mal. Acho que é o reboot. O Exterminador do Futuro vem sempre com um reboot. É, Todo filme é um reboot, esquece a história anterior. Acho que é isso, ele frustra mais. O Predador, por mais que seja um filme ruim, a gente pensa, ah, essa galera é bosta. O próximo que vai vir pode ser legal, sabe? Que não é a história se sim. rebutando tanto. É um personagem de uma franquia que eu acho que tem muito pano pra queimar ainda. Diferente de muitas franquias aí. Porque assim, o 2018 até tentou dar um reboot, começou a falar assim, não, eles não pegam como troféu, não, eles pegam a coluna vertebral pra hibridizar. Mas Esse aquilo filme não sofreu existe. um hate tão grande que eles nunca mais vão tocar nesse assunto, cara. Acho que nunca mais. Eu queria conhecer a pessoa que sugeriu isso. A pessoa que veio com essa ideia, ela merece um aperto de mão. Parabéns! Você tentou matar a maior franquia e quase conseguiu. Entendeu? Quase. Parabéns, seu merda. Porque, cara, como alguém chega e pensa, e se a gente colocasse eles para roubar a coluna? Isso tem tudo. A forma mais. Seria tão mais fácil fazer de qualquer outra forma, mas não, tem que caçar, pegar a coluna. Não, esquece. Esse filme não existe. É Inclusive, interessante aí um que vídeo. qualquer Ah, tema pode que a falar. gente faz episódio, em algum momento a gente fala mal desse filme. Já percebeu isso? A gente tem que fazer um vídeo, eu acho, para poder lavar a alma falando só sobre esse filme, certo? Comentem aí se Porque vocês querem um vídeo xingando o Predador 2018. comentem aí, gente. Eu imagino. Existe alguém, de verdade. Fica aí o desafio. Você tá aqui até o final. Manda aqui. Existe alguém que gosta desse filme? Se existe, coloque aqui. A gente vai respeitar muito a sua opinião. Eu quero conhecer gente que gosta. Para entender o que vocês viram que eu não vi. Sabe? Se tem algo aí. Não tô falando de design só. O design a gente pode até conversar que é legal. Mas tem algo na história que é legal para você? Eu sei que você vai falar que você acha comédia legal. Eu fiquei profundamente ofendido com as piadas lá, porque era um ódio. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vendo umas piadas ruins desse jeito no filme. Mas enfim, a gente. O vídeo já virou agora falar mal do É, Predador de é. 2018. Deixa pra lá. Infelizmente eu conheço gente que gostou do 2018 e não gostou do Prey. Mas não, como você mesmo disse, Aí é não, foda. não vamos entrar no assunto. Mas é isso, caçadores. Acho que, em sumo, o Predador ele tem muito pano pra manga, tem muito pano pra queimar. E independente de gosto pessoal, eu acho que sim. Meu veredito é que ainda dá pra ver o Predador caçando humano, mas ele tem que ser coincidido com caça de outras espécies. Porque o Predador merece, ele não pode ser limitado a só um lixo. Eu acho que a gente tem que ver Predador matando todo mundo da cultura pop. Acho que seria bom. Oh, cara, é assim, lembrando, tem quadrinhos do Predador caçando o Batman, caçando tudo quanto é tipo de herói. É assim, pelo menos em quadrinho, Planeta dos Macacos tá vindo. Pelo menos em quadrinho, o Predador não passa fome. Tem de tudo. Então, é isso, caçadores, a gente finaliza o vídeo por aqui hoje então. Nossa caçada termina por aqui. Vocês ouviram de nós e agora nós queremos ouvir de vocês. Comentem aí o que vocês acharam do tema. Se vocês querem ver o predador caçando humanos ou se vocês só querem ver também o predador caçando alienígena ou as duas coisas. Como sempre, não desgrudem aí e a gente vai se despedindo por aqui. Até Grande abraço. mais.